3 no meio e 2 lá na frente. A Itália sempre com a preocupação defensiva, até porque Maldini é um descendente de Biarzot que gosta de se fechar e sair no contra-ataque. A expectativa de um grande jogo e de muita marcação. A seleção chilena sai jogando aqui no campo de defesa. Recebendo o Reyes. Tenta o lançamento de novo buscando o Zamorano. Teve dificuldade para dominar o Salas. Quando jovens dos subúrbios de Paris provocaram torcedores estrangeiros. A polícia de choque lançou bombas de gás para dispersar, mas não adiantou. Um rapaz ameaçou os motoristas com a grade de isolamento. Foram 3 horas de batalha. 34 policiais ficaram feridos. 50 pessoas foram presas. O ritmo brasileiro tomou altura da Copa. No maior palco de Paris, craques da música como Gilberto Gil, Carlinhos Brown e a banda Paralamas do Sucesso homenagearam os craques do futebol. Eu acho que o time vai pegar entrosamento durante a Copa. Ganhou. Futebol é isso. Mostrou garra, mostrou poder de recuperação. O Zagallo fez as substituições certas na hora certa. Júnior Baiano é um grande músico. Agora o regente, o maestro Zagallo, também é muito bom. O Brasil cobra muito de artistas e de pessoas que representam o Brasil muito bem. Você vai ver a seguir, tiroteio na zona sul de São Paulo termina com uma pessoa morta e 2 policiais feridos. O Procurador-Geral de Justiça assume o caso da advogada grávida morta em Atibaia. Em instantes. Você já conhece a Operação TAP? Saindo direto da capital, quem optar por ir de carro, o melhor caminho é seguir pela rodovia dos Bandeirantes, até a junção com a via Anhanguera. No total, a viagem dá um pouco mais de 1h30. De ônibus, a saída é pelo terminal rodoviário do Tietê. Boa festa para você. O grupo El Chan está dando o que falar, ou o que dançar. Depois da eleição da morena do grupo, agora é a vez de escolher a substituta de Carla Pérez. O concurso está agitando o Brasil inteiro e tem sido tão requisitado que as inscrições foram prorrogadas até este sábado. As loiras interessadas, naturais ou não, têm que preencher uma ficha e pagar uma taxa de R$50. Os critérios de escolha são beleza, simpatia e, é claro, muito gingado e rebolado. Informações pelo telefone 277-1622. Fica agora de olho vivo na agenda cultural deste feriado de quinta com a Fernanda Panunzio. Boa tarde. Feriado normalmente é um dia calmo, para relaxar mesmo. É como se fosse um aperitivo das férias que acontecem no mês de julho para muita gente. Pensando nisso, o Núcleo de Artes Cênicas e Teatro Vento Forte programou para o mês de julho cursos de teatro para adolescentes e adultos, a partir do dia 6. Informações pelo telefone 820-3095. E os cinéfilos da cidade estão de plantão. Um feriado em plena quinta-feira sempre vem em boa hora. Aproveite para conferir o circuito alternativo. No Centro Cultural São Paulo acontece a mostra Fantasia Italiana, uma seleção com o melhor da produção italiana. E hoje, às 8 da noite, vai ser exibido Uma Janela para a Lua, um filme de Alberto de Simone. A entrada é franca. Acompanhe agora os destaques do circuito comercial. Nada mais atual do que o filme Boleiros, Era Uma Vez o Futebol.
A produção de Hugo Giorgetti mostra um grupo de amigos reunidos em um bar, relembrando as histórias dos boleiros. E deve ter muita gente fazendo a mesma coisa neste feriado, em clima de Copa do Mundo. Aproveite para conferir Espaço Unibanco de Cinema. Olho nela, aquela grandona que parece se amar gostosa, o resto é tudo bagulho. Uma outra opção é Central do Brasil, o premiadíssimo filme de Walter Salles. Na estação ferroviária carioca Central do Brasil, Fernanda Montenegro vive Dora, uma escrevedora de cartas. Ao conhecer o garoto Josué, sua vida toma outro rumo, um caminho que vai levar muita gente às lágrimas. Em cartaz no Espaço Unibanco, na estação Lumière e no Interlar Aricanduva. Back in time. 11 estatuetas do Oscar falam mais do que qualquer explicação. E Titanic vai rechear o romance de muitos casais na véspera do Dia dos Namorados. Uma história de amor que afundou muitos concorrentes, mas que vai trazer à tona as mais lindas fantasias. A mega produção continua em cartaz em 14 salas da cidade. Feriado é assim mesmo, folga para uns, muito trabalho para outros. Mas que é bom, não é mesmo? Filó Machado é um dos que vão pegar no batente hoje à noite. Ele já foi parceiro de Fátima Guedes, Aldir Blanc, Djavan e outros nomes importantes da nossa música. Às 10 horas, no Világio Café. A Casa das Rosas inaugura daqui a pouco, às 2h30 da tarde, a exposição United Artists 4, primeira. E promove uma tarde de espetáculos com a participação de vários músicos e artistas, entre eles os Meninos do Morumbi, Rotação Calibre 12 e Ópera Invisível. Aproveite e bom programa. Nausete vai estar no Teatro do Sesc Pompeia às 6 da tarde, com seu estilo que se aproxima do canto falado na Canta o Brasil. Ingressos a R$ 5 e R$ 10. E hoje também tem Banda Mantiqueira na cidade. A música instrumental vai ecoar pelo Teatro do Sesc Ipiranga, às 9 horas. Rua Bom Pastor, 822. A agenda termina aqui. Com você, Elis. Obrigada, Fernanda. E a campanha Nordeste Sem Fome continua a todo vapor. O objetivo dessa empreitada é levar alimentos aos flagelados da seca até abril de 99, quando estão previstas as primeiras colheitas depois deste período de estiagem. A campanha recebe o apoio de cerca de 200 empresas e já entregou 47 toneladas de alimentos para os nordestinos previamente cadastrados. Qualquer empresa ou cidadão pode colaborar, até mesmo você. Basta doar 1 quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, farinha de mandioca, óleo de soja, leite em pó, açúcar ou sal. Os postos de arrecadação são informados por este telefone, anote bem, 0800 16 3663. E quem conhece bem essa realidade do Nordeste é a nossa entrevistada de hoje. Maria Lúcia Mota conversa com uma mulher de fibra, uma importante representante no cenário político e uma conhecida de todas nós. A seguir, uma entrevista com Luísa Erundina. A gente volta já. Vestibular Junho Unip. Agora, vestibular da Unip em junho. Exame no dia 29 de junho. Áreas exatas, humanas e saúde. Inscrições até o dia 22 de junho. A informação é a melhor prevenção contra a AIDS. Chame a Foz para dar um curso na sua empresa. Não custa nada. Em Nova York, incluindo a Broadway, tem 60 peças em cartaz. Em São Paulo, 85. E ainda tem gente que diz que aqui não tem nada para fazer na cidade. Em Nova York é o mesmo tipo de gente. O que vai se fazer, né? Quem vive em São Paulo tem tudo para viver no teatro. Uma força aérea pronta para a defesa da pátria e para a garantia dos poderes constitucionais. Ministério da Aeronáutica. 57 anos defendendo fronteiras, vigiando o espaço,
assistindo populações, integrando o Brasil. I do coke so I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke, so I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke, so I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke, so I can work longer. Always chasing rainbows. Reais está servindo para fazer o Caixa 2 para a campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso. A afirmação foi feita durante a Convenção Nacional do partido. As empresas estatais de telefone eram chamadas pelo ministro Sérgio Mota de as joias da coroa do Brasil. E a privatização da Telebrás renderia ao governo, segundo ele, 30 bilhões de reais. O sucessor de Mota, o ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, anunciou um preço bem menor, 13 bilhões e meio de reais. O ministro gastou 2 horas explicando à imprensa por que o preço caiu tanto. Segundo ele, as empresas não serão mais monopólio e vão ter que enfrentar a competição. Por isso, o governo descontou do preço até o que elas vão gastar com propaganda para vender telefone. O ministro disse que o preço caiu também porque as novas empresas, por exigência do governo, vão ter que investir muito para melhorar o serviço. A divulgação do preço recebeu críticas dos candidatos de oposição. E é escandaloso, ou não pode ter uma palavra mais moderada do que essa, vender de graça esse patrimônio nacional. Começou com um valor de 40 bilhões, depois baixou para 30, 25, 20, 15, agora já está 13. Daqui a pouco vão pagar para alguém ficar com a Telebrás? Eu tenho certeza que em relação à Embratel, à Telebrás, o PT, o PDT vem exatamente com o mesmo discurso. Agora eu só advirto que isso aqui é um trabalho feito com profundidade, não tenho medo de cara feia e nem medo de mentiroso. Nós vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. O Marrocos, próximo adversário do Brasil, faz bonito na Copa. E os paulistanos, o que pensam do próximo jogo? A gente confere já já. Ao se licenciar da presidência da Fiesp-Ciesp, Moreira Ferreira deixa a marca da luta da indústria paulista na defesa das reformas e no combate ao custo Brasil. A mobilização da indústria paulista deu início a uma série de ações dos empresários em favor do desenvolvimento do país. O entendimento com diferentes setores da sociedade, a defesa da ética e de uma política industrial consistente mostraram como buscar soluções para os problemas que emperram o desenvolvimento. Uma das propostas dos industriais é a reforma tributária, cujo projeto foi elaborado pela FIP da USP. A proposta recebeu o apoio de uma centena de entidades empresariais e dos trabalhadores, sendo entregue ao governo. Outro documento da FIP, encomendado pela indústria paulista, quantificou os custos do atraso nas reformas e deu origem ao Fórum das Reformas da Nação Tem Pressa e, mais tarde, a ação contra o aumento dos impostos, Participe ou Pague. No plano internacional, na gestão Moreira Ferreira, a Fiesp-Ciesp se afirmou como uma interlocutora eficaz no processo de inserção do Brasil no cenário da globalização. Tornou-se ainda um importante agente de fortalecimento do Mercosul. Não almejamos privilégios, queremos apenas isonomia competitiva. Por isso, lutamos por reformas. Por isso,
Continuamos a lutar por reformas em todos os fóruns, em todos os momentos. É a indústria de São Paulo na luta pela produção e pelo emprego. Depois da Escócia, o Brasil espera agora o Marrocos. Os animais podem transmitir leptospirose e o hantavírus, e ninguém desconfia de onde eles vêm. Nesses 3 meses de convivência com os roedores, os moradores já tentaram chamar o departamento de zoonoses da prefeitura diversas vezes, mas não houve resposta. Eles não vêm, eles põem aquela musiquinha e dizem assim, aguarda um momento. Então termina a música e nada acontece. Vitória do Brasil sempre lava a alma. O cantor Chico César fez a apresentação única em São Paulo ontem. O público lotou o auditório da União Cultural e aproveitou para comemorar assim a vitória da seleção brasileira sobre a seleção da Escócia. O paulistano pôde comemorar a vitória do Brasil assistindo a bons shows. O cantor e compositor Chico César dividiu o palco com a cantora Vange Millier, uma das revelações da música popular brasileira. No repertório, canções dos 3 CDs lançados por Chico. Conhecido no exterior, ele faz questão de mostrar a qualidade do som brasileiro. E o Jornal São Paulo, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde com essa vitória da seleção e até amanhã, com certeza. Bom dia, hoje é dia 11 de junho, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Confira agora as notícias que vão ser destaque no Jornal São Paulo, primeira edição. 2 policiais baleados, um assaltante morto e 4 bandidos presos numa tentativa de assalto a uma empresa de ônibus na zona sul de São Paulo. O Procurador-Geral de Justiça é o novo responsável pelo inquérito da morte da advogada grávida em Atibaia. O Brasil vence a Escócia, mas não convence a torcida e nem a imprensa mundial, que criticou o time de Zagallo. O Marrocos surpreende a Noruega e mostra que vai ser um osso duro de roer para a seleção brasileira. Depois da festa, pancadaria. As ruas de Paris viram uma praça de guerra numa briga entre torcedores. Longe da briga, os brasileiros comemoraram a vitória com muita música no Teatro Olímpia, na capital francesa. E hoje é a vez de Chile e Itália se enfrentarem na Copa do Mundo. A repórter Sônia Blota está junto à torcida chilena. Boa tarde, Sônia. Onde você está exatamente? Boa tarde, Patrícia. Eu estou em um restaurante típico chileno aqui na rodovia Raposo Tavares. E hoje nós vamos acompanhar toda a movimentação da torcida chilena durante a partida contra a Itália. Eu volto com você. Ok, daqui a pouquinho então a gente volta com a Sônia Blota. Obrigada. E a seleção brasileira está de folga hoje, depois da vitória contra a Escócia na abertura da Copa. Os jogadores aproveitaram a folga para passear. Alguns foram até a Disney.
Jogadores e comissão técnica da seleção brasileira, e eles se dividiram por vários locais na região de Paris. 5 deles vieram até a Euro Disney, acompanhados do massagista Luizão. Os jogadores Denilson, Zé Roberto, Zé Carlos, Júnior Baiano e Emerson, junto com familiares. Eles falaram sobre a partida de ontem, falaram sobre os próximos adversários do Brasil e o clima de tensão que se foi depois da estreia. Estou bastante feliz até pela vitória também, né, que foi excelente, a seleção apresentou um bom trabalho. E agora é se divertir um pouco, né, deixar o futebol um pouquinho de lado para a gente aproveitar aí junto com os familiares. Nada melhor do que uma vitória, né, então eu acredito que hoje é um dia de folga, onde nós jogadores estamos podendo refrescar um pouco a cabeça, né, porque foi um jogo difícil ontem, onde conseguimos a vitória e eu acredito que está todo mundo de parabéns. E a vitória, assim, eu acho que veio na boa hora e dá uma tranquilidade a mais pro grupo. Agora vamos dar sequência nisso e já pensar no próximo jogo, que também não vai ser nada fácil. Eu acho que vai ser mais difícil que esse, também porque o time de Marrocos, eu acho que tem mais conjunto que o time da Escócia, então vai dificultar bastante. Mas cabe a nós, dentro de campo, facilitar isso. Se o Brasil estiver bem, acho que cada um fazer sua parte bem, vai passar sem dificuldade. O Brasil venceu, mas não convenceu. Nem a torcida e nem a imprensa internacional engoliram o futebol tímido da seleção de Zagallo. Confira com Armando Nogueira e Paulo Henrique Amorim. Bom dia, hein? A imprensa europeia, de um modo geral, diz que o Brasil não merece mais que nota 5 na vitória contra a Escócia. É isso, seu Paulo? Foi o que eu ouvi hoje de manhã na televisão. Palavras como desafinado, decepcionante. TV espanhola diz assim: o Brasil não foi espetacular e do Brasil só se espera que seja espetacular. CNN, o Brasil jogou bem, mas foi um jogo parelho, que demonstra que a CNN americana não entende muito de futebol. E uma coisa interessante, o Armando, a TV inglesa diz que os escoceses estavam esperando, na verdade, perder de 5-0. E é o que aparece na imprensa também. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Correio della Sera italiano, ó. Brasil, 1 gol contra, salva o ataque atômico. E tudo focado em cima do Ronaldinho, que eles reclamam que o Ronaldinho está solitário, que ninguém passa a bola para o Ronaldinho. Isso. E ao contrário, os jogadores brasileiros no vestiário reclamavam que o Ronaldinho não solta a bola para ninguém. E aí, quem está com a razão? Olha aqui, Gazeta dello Sporto. A esquadra não ajuda o Ronaldo. É isso aí. Agora, o Brasil sai, pelas contas da equipe, com 83% de chance de passar para a segunda fase. É, por conseguinte, nesse momento, o primeiro lugar do grupo disparado. Mas não veio do jogo de ontem a grande figura da Copa até agora. Nas próximas horas, alguém terá que jogar muito para passar para trás o Hadi. Ontem ficou todo mundo olhando para o Ronaldinho e esqueceu de prestar atenção a esse tal do Hadi. O Hadi do Marrocos é um craque. O Júnior Baiano e o Aldair que se cuidem. Esse cara entrando ali pelo meio não vai ser. O Paulo Henrique, você viu aí no jornal que a Copa no Japão, ela tá a perigo. E nós temos que curtir essa Copa aqui, porque no Japão pode ser que não ocorra. Porque o Japão, a Bolsa de Tóquio hoje de novo, teve uma queda brusca, puxou todas as bolsas da Ásia, e a Copa que vem é Japão e Coreia do Sul. Japão e Coreia do Sul significa o quê? Que o futebol está se transformando num business tão poderoso, 250 bilhões de dólares, que corresponde ao orçamento da França, é o que a FIFA movimenta por ano em futebol. Então você vê assim, vai para um país como o Japão, que está ameaçado de falência, de abreca. E então não é à toa que o François já trata do futebol no seu caderno econômico financeiro. É, exatamente, está falando disso. Agora, o nosso Dunga é apresentado nos jornais como o boss, o líder, o patrão, aquele homem que coordena tudo. E os ingleses, eu gostei da expressão, vou começar a usar. O meia cancha que controla o jogo, chama-se... É o papel que você exerce no seu jornal. Eu sou o Dunga? Não, ele é o anchorman. É o anchorman da equipe. Bom. Olha aqui, o Armando, esse jornal americano, o Herald Tribune, diz o seguinte: ainda é muito cedo para começar a escrever o epitáfio do Brasil, mas se o Denilson tivesse entrado, o Brasil teria sido, desde o início,
início muito mais ameaçador. Você gosta dessa palavra, Armando? Gosto muito de ameaçador e alegre. Não tão alegre quanto Susana Werner, que tossia alucinadamente no Stade de France e estava ali desobedecendo uma ordem da sogra. A mãe do Ronaldinho não queria que ela viesse ver o filho jogar para não desconcentrá-lo. A mãe sabe o filho que tem, Armando. Agora, Armando, bom para nós foi esse juiz espanhol, que todo mundo diz que é bom, e não viu aquela mão do Dunga naquele pênalti. Que maravilha. Aquela mão de Deus. Mão de Deus. Mas será que o Brasil merece mesmo as críticas? Acompanhe os melhores momentos do jogo. Tire suas conclusões. A narração é de Luciano do Vale. Prepare as suas emoções. Cresce o entusiasmo. Começa a Copa do Mundo. Rivaldo, bom lance do Rivaldo. Bom lance individual. Acreditou, vai ganhando moral a seleção. Dunga de fora. Bate com perigo, Dunga. Aí está no detalhe, Leighton. Vamos lá, Bebeto, vamos bater bem esse escanteio na cabeça de alguém. Olha só, jogada ensaiada. Gol do Brasil! César Sampaio no escanteio batido pelo Bebeto na jogada ensaiada do Brasil. Veio o Brasil ali com Dunga. Ronaldo se mandou, lançamento para ele contra dois. Olha o toque de cabeça que foi feito pelo zagueirão. Quase põe contra Hendry. Bela bola na esquerda para o Roberto Carlos. Olha a bomba, espalma, Leighton. E olha que essa do Roberto tinha endereço certinho que era a rede, hein? Bom toque para o Ronaldo. Vamos enfrentar essa fera aí que é o Hendry. E já fez quase um gol contra. Isso, Ronaldo, passou por dois, passou, bateu, olha só, olha o gol, olha o gol, olha o gol, a bola passa e não entra. Olha só na grande área o perigo, tirou de chilena, Júnior Baiano. Bola alta da Escócia na área. Isso, Tafarel, e deu pênalti. O César Sampaio se enroscou com o jogador da Escócia, o Gallagher. 1-0 Brasil. Vamos ver. Collins bateu. Gol da Escócia. Collins. Começa o segundo tempo. Foi falta em cima do Tafarel. Foi o Dury que fez a falta. Sai o Bebeto. Fábio Berend, você que está aí na Avenida Paulista, vamos saber das pessoas, foi ou não foi um grande jogo da seleção ontem na estreia contra a Escócia? Dizem que todo brasileiro é um técnico de futebol, Patrícia Cunha. Vamos saber aqui, por exemplo, o Zé Antônio, o que você achou do jogo ontem, Zé? Dá pra fazer uma análise pra gente? Dá pra fazer uma análise, sim. O jogo foi muito bom. Apesar que no segundo tempo eu não gostei das alterações. Ele devia ter colocado Edmundo em vez do Leonardo, né? Porque é um atacante bom, sabe driblar. Mas eu gostei do jogo, foi muito bom o resultado. Não esperava uma participação tão boa dos atletas? Esperava uma goleada, mas foi bom o resultado, foi uma vitória super importante. Esse outro rapaz aqui tem nome de craque, um craque polêmico, muita gente viu que é fora da seleção. E aí, Bebeto, o que você achou do jogo ontem? Apesar do meu xará não ter, acho que jogado muito bem, mas acho que ele mereceu um gol pra ele surpreendeu, acho que fez jus ao nome dele. Foi bom pra você? Você trocaria alguma coisa, mexeria alguma coisa no time? Eu acho que eu colocaria o Ronaldinho, não, colocaria o Edmundo, com certeza. Paulistano pedindo Edmundo na seleção, Patrícia Cunha. Daqui a pouco a gente volta comentando os assuntos da cidade. Ok, obrigada, Fábio Berend. Foram 90 minutos de sofrimento para todo brasileiro. Mas no jogo contra a Escócia, a família do craque da seleção brasileira, César Sampaio, autor do... Brigou até o fim, lutou e manteve as suas esperanças a seleção chilena. Para os 48 minutos numa cobrança de escanteio. Brilharam os dois astros do time. A cabeçada de Zamorano, o toque de Reyes e a conclusão de Salas. Mandando para o fundo do gol da Itália. Reveja aí por outro ângulo como sobe o Zamorano. O Reyes tomou um susto quando a bola bateu. E o Salas, oportunista, manda a bola para o gol. Faz 1-1, empata
o jogo. E o árbitro encerra o primeiro tempo em Bordeaux. Tudo igual. A Itália jogou como quis, fez o gol dela. O Chile teve dificuldade e aí numa bola parada conquista o gol do empate, só para botar mais lenha na fogueira do segundo tempo. 1-1. Já tem muito mais para você conferir. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Aqui não tem empate. No 0970 1500 você liga e pode ganhar. Ganhar a... Mais de 10 mil fiéis católicos participaram da celebração de Corpus Christi hoje pela manhã na Catedral da Sé. Instituída na Bélgica há mais de 700 anos, Corpus Christi é a festa da Eucaristia e da União, onde os fiéis se reúnem para confirmar a presença de Jesus vivo na hóstia consagrada. É a união de todas as paróquias, de todas as comunidades, de todos os padres que estão em torno do pastor para exaltar Jesus como o único Senhor e Salvador da humanidade. Hoje a celebração teve início com a entrada dos padres, bispos e ministros paulistanos, além do arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Rumes. O tema da campanha da fraternidade deste ano, Educação, Vida e Esperança, foi muito discutido. Fiéis apresentaram um ato ofertando pão e criticando o desemprego, a fome e o sofrimento dos nordestinos. O nordestino passa fome. O Brasil passa fome. E por que nós falamos isso aqui para São Paulo? Porque são os políticos de São Paulo que devem votar essas leis. E, no entanto, muitas vezes não tem nenhum ânimo para votar isso. Ah, porque é o Nordeste. A gente pensa só em si mesmo. Estar aqui para a senhora como que é? Para mim é um prazer, uma felicidade. Porque a gente que é católico e tem fé, é uma maravilha. Maravilhoso, divino. A gente sente maravilha com Deus. Bem demais. Após a celebração da missa, os fiéis saíram em passeata até o bulevar da Avenida São João para receberem a bênção do Santíssimo, que é a proteção de Deus. Para os católicos, a procissão é uma forma de demonstrar em público a fé. Mais emoção hoje. Daqui a pouco a Itália estreia na Copa contra o Chile. O time italiano, vice-campeão em 94, tem alguns problemas. Band já flagrou o esquema italiano, com Pagliuca no gol, Costa Curta na sobra, Nesta e Cannavaro marcando Zamorano e Paolo Maldini na esquerda. No meio, Dino Baggio, Albertini e Di Matteo. E no ataque, Vieri e Roberto Baggio confirmado. Por esta, poucos esperavam. Roberto Baggio está de volta. Mas nem tudo é alegria para a seleção italiana. O atacante Fabrizio Ravanelli foi cortado da delegação por estar com uma broncopneumonia. Para seu lugar, Cesare Maldini convocou Enrico Chiesa do Parma. Ivan Zamorano já se recuperou totalmente e vai para a estreia. O local da partida será o estádio Leskir, inaugurado na Copa de 38, no jogo entre Brasil e Tchecoslováquia. 45 mil lugares no estádio considerado um monumento nacional. Sônia Blota, a torcida chilena aí neste restaurante animada e confiante hoje para a estreia do time deles. Exatamente, Patrícia. E como você vê, os chilenos prepararam uma verdadeira festa para assistir a partida contra a Itália. A torcida está animada e com direito até a apresentação de um grupo folclórico de dança. Bom, Henrique, vocês estão contando com a vitória. É uma festa muito grande, porque depois de 16 anos é uma ansiedade muito grande. E a vitória vai ser de quanto, Lúcio? 3-0. 3-0? Concorda com ele? 2-1. Qual a torcida mais animada? É a italiana ou a chilena? A chilena, só um minutinho. E aí, Patrícia? Obrigada, Sônia Blota. E a festa dos chilenos já começou. E nós vamos agora novamente para a Avenida Paulista com Fábio Berend. Fábio, o paulistano tem algum palpite para este jogo? Itália e Chile? Ah, tem sim, Patrícia Cunha. O senhor, por exemplo, Itália ou Chile? 0-0. 0-0, jogo feio. Jogo feio. Tá certo, vamos saber de mais gente aqui. Você, por exemplo, Itália e Chile hoje, quanto que dá? Vai dar 2-1 pra Itália. 2-1 pra Itália, gols de quem? Já dá pra saber ou não? Ainda Roberto não. Baggio vai jogar. Com certeza, o Baggio, pode ser do Baggio. Um ele deixa. Aham. E o Chile, Zamorano ou Marcelo Salas? Marcelo Salas. Marcelo Salas. Vocês dois, por exemplo, você é chileno ou não? Não. E palpite pro jogo de hoje?
1-0 Itália. 1-0 Itália, gol de quem? Del Piero. Del Piero foi cortado. Foi nada? Foi cortado. Se machucou um jogo antes da apresentação. Então, Baggio. Então, Baggio, tá certo. Você, palpite pro jogo. 2-1 Chile. Chile. Marcelo Salas e Zamorano vão acabar com a defesa italiana. Vão destruir a Itália. Tá certo, obrigado. Opiniões divididas aqui. Mas, olha, Patrícia, depois da comemoração de ontem, depois do jogo de ontem aqui na Paulista, esquina com a Alameda Campinas, quem sofre são os canteiros da Avenida Paulista. Você pode ver por aqui, por exemplo, as plantinhas todas amassadas, muita sujeira ainda em cima dos canteiros. Isso aqui eram raízes, tem um tronquinho ali do lado, foi todo arrancado. A mesma coisa desse lado, que está até um pouco mais impressionante, ainda uma lata de refrigerante ali embaixo. Quer dizer, acaba sofrendo o canteiro. A população fica aqui em cima, sobe, acaba subindo no canteiro, estragando. A Avenida Paulista já está bem mais limpa do que quando acabou o jogo. A limpeza pública passou por aqui, mas dá para ver que houve uma grande comemoração. E terça-feira que vem, contra Marrocos, a situação deve se repetir aqui na Paulista. Voltamos com você. Obrigada mais uma vez, Fábio Berend. Vale a pena a gente pedir aí a ajuda da população quando acontecem festas como essa, abertas, como foi na Avenida Paulista. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver. As ruas de Paris viram uma praça de guerra depois da festa de abertura da Copa. E os brasileiros em Paris ficam sem ingresso para o jogo de estreia da seleção. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta já. Será que eles curtiram pelo rádio aqui? O bar permaneceu aberto, mas no salão de beleza ninguém quis saber de trabalho durante o jogo. Só depois do jogo mesmo. É claro que todo mundo fica com o coração apertado. Quando o assunto é futebol também, todo mundo tem um palpite. Até quem sempre tem agenda cheia e pouco tempo para pensar nisso. É o caso do governador Mário Covas, que ontem assistiu a partida entre Brasil e Escócia aqui nos estúdios da Rede Bandeirantes e Canal 21. No fim do jogo, o governador fez uma verdadeira avaliação técnica do desempenho da seleção e se mostrou otimista. O governador é um torcedor comportado. Pouco se agitou durante a partida. Mário Covas assistiu à estreia da seleção de Zagallo na França, ao lado do diretor-presidente da Rede Bandeirantes, João Jorge Saad. No final do jogo, mostrou desenvoltura e conhecimento tático ao comentar o desempenho canarinho. Que tal a estreia do Brasil, governador? Eu acho que a gente não pode reclamar, não. A estreia são uma opção de fatores que são desfavoráveis. Emoção, o fato de que o Brasil está abrindo a Copa. Acho que até que foram feitas muita coisa certa. Para começar, o Dunga, né? Que para mim é a fonte, o centro para mim sempre disse que seleção para mim é o Dunga e mais 10. Ele tem uma garra, ele tem um espírito de seleção, ele tem um coração, ele tem um vigor que deixa a gente profundamente emocionado. Estilo de jogo muito desmoralizante para o adversário, ele cria situações pelo simples fato de ser. E depois ele tem muita confiança nele. Eu acho o Leonardo criativo. Mas devo confessar que quem me surpreendeu favoravelmente, muito favoravelmente, foi o Cafu. E falando em seleção, acaba de ser lançado em Paris o movimento dos sem ingresso. E os integrantes do MSI são brasileiros que pagaram para ver os jogos da seleção, mas ficaram mesmo a ver navios. São 1.200 brasileiros na mesma situação. Pagaram R$5.000 em média por um pacote que incluía ingressos para pelo menos os 3 primeiros jogos do Brasil. Só quando chegaram no hotel em Paris, descobriram que ficaram de fora do jogo da estreia. A empresa não tinha as entradas de hoje. O guia da operadora responsável, a Eurovips, jogou a culpa no fornecedor dos ingressos. Mesmo sem ingresso, a maioria dos torcedores brasileiros veio aqui para o estádio, mas só entraram aqueles que se submeteram aos preços do câmbio negro. Foi o caso deste torcedor, que planejou a viagem com a mulher durante 2 anos. Pagou mais $2.000 para poder entrar. A grande frustração, a gente vem do Brasil, gasta, economiza e chega aqui e olha para o estádio e não pode entrar, é difícil. Ninguém gostou da proposta da empresa, que sugeriu devolver o dinheiro. $300 de devolução
um passeio no Rio Sena e um jantar no Lido. Revoltados, os torcedores brasileiros colocaram fogo nas bolsas e bonés da Eurovips. Depois, a frustração acabou virando bom humor. Fazemos parte do movimento MSI, Movimentos Sem Ingresso, revoltados. Vamos ter que assistir num telão. E quem ficou de fora caiu no jazz. De Paris, Sônia Figueiredo. Mais notícias de Paris. Nesta madrugada, um grupo de franceses provocou a maior pancadaria na cidade. Até a tropa de choque foi chamada para conter a briga entre nativos e torcedores estrangeiros no Champs-Élysées. A confusão começou quando jovens dos subúrbios de Paris provocaram torcedores estrangeiros. A polícia de choque lançou bombas de gás para dispersar, mas não adiantou. Um rapaz ameaçou os motoristas com a grade de isolamento. Foram 3 horas de batalha. 34 policiais ficaram feridos. 50 pessoas foram presas. O ritmo brasileiro tomou conta da França nas comemorações da vitória da seleção no jogo de abertura da Copa. No maior palco de Paris, craques da música como Gilberto Gil, Carlinhos Brown e a banda Paralamas do Sucesso homenagearam os craques do futebol. Eu acho que o time vai pegar entrosamento durante a Copa. Ganhou. Futebol é isso. Mostrou garra, mostrou poder de recuperação. O Zagallo fez as substituições certas na hora certa. Exatamente. Veja na repetição de novo que ele toca com o pé direito a bola, mas a perna esquerda atinge o adversário. Inclusive na Copa do Mundo, o número de cartões amarelos... Estava cumprindo seu papel de verificar aquilo que encontrou. Durante a entrevista, o procurador afirmou que não pretende excluir nem adiantar qualquer hipótese. A torcida chilena. E como é que você avalia? Como que a seleção chilena está jogando? A seleção está um pouco nervosa, mas com certeza com o passar do tempo aí o pessoal vai acostumando ao ritmo de Copa do Mundo e vai virar esse jogo. Vai ser 2-1 pro Chile. Vitória do Chile. 2-1. Um do Zamorano e um do Salas. Ok, é com você, Patrícia. Ontem acontece hoje às 8 da noite o primeiro leilão da Expo Corte, a maior feira de gado de corte do país. Exemplares da raça cimental de 4 grandes criadores serão leiloados. Na sua 4ª edição, o Expo Corte traz mais de 1.700 animais de 17 raças diferentes. Quem só entende de boi quando participa de um belo churrasco, nem imagina as diferenças entre esses bovinos. Na sua 2ª fase, o evento mostra 720 animais de 8 raças diversas, como o Santa Gertrudes, o Belgian Blue e o Cimental. A grande diferença do cimental para as outras raças europeias está na dupla aptidão. Quando cruzado com Nelore, ele vai dar um macho com muito mais peso e uma fêmea muito mais leiteira do que as outras raças. Além de expostos, os animais também vão ser julgados e leiloados, o que representa uma boa oportunidade para os criadores que podem escolher as melhores raças. O gado cimental hoje é a maior raça de corte das europeias. Ela tem a maior comercialização de sêmen, né? E ela vem crescendo muito pela diferenciação dela ser uma raça boa produtora também de leite e de carne, com a precocidade de carcaça muito grande, né? E que isso na hora de se fazer cruzamento industrial com os zebuínos, ela é uma raça que é a europeia que melhor se comporta. Apesar de 80% do gado brasileiro ser da raça Nelore, um animal indiano, os bovinos europeus são muito importantes porque determinam certas qualidades que serão passadas para o Nelore através do cruzamento. É uma raça muito boa de mexer, né? Uma raça muito boa para cruzamento. É uma raça precoce que você vai ganhar muito no cruzamento, que você vai ganhar uns 2 anos de pasto no mínimo. É um animal que desmama bezerro com 250 quilos no cruzamento. Então é um gado muito precoce que você vai ganhar muito tempo com isso de pasto. O Expo Corte vai até domingo, dia 14 de junho, no Parque da Água Funda, na Avenida Miguel Stéfano, 3900. Atenção motorista, um trecho da Avenida do Estado vai ficar interditado por 2 meses por causa das obras do fura-fila. A
A Companhia de Engenharia e Tráfego interditou hoje a pista sentido Santana e Ipiranga da Avenida do Estado. O trecho que vai do viaduto do metrô até o tampão do rio Tamanduateí foi interditado para obras de instalação do fura-fila. A previsão é que os trabalhos durem 60 dias. Durante esse período, o trânsito será desviado para a Avenida Exterior. O semáforo que fica no cruzamento com a rua Tabatinguera será alterado para garantir a fluidez do trânsito. O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diz que a privatização da Telebrás por 13 bilhões de reais está servindo para fazer o Caixa 2 para a campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso. A afirmação foi feita durante a Convenção Nacional do partido. As empresas estatais de telefone eram chamadas pelo ministro Sérgio Mota de as joias da coroa do Brasil. E a privatização da Telebrás renderia ao governo, segundo ele, 30 bilhões de reais. O sucessor de Mota, o ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, anunciou um preço bem menor, 13 bilhões e meio de reais. O ministro gastou 2 horas explicando à imprensa por que o preço caiu tanto. Segundo ele, as empresas não serão mais monopólio e vão ter que enfrentar a competição. Por isso, o governo descontou do preço até o que elas vão gastar com propaganda para vender telefone. O ministro disse que o preço caiu também porque as novas empresas, por exigência do governo, vão ter que investir muito para melhorar o serviço. A divulgação do preço recebeu críticas dos candidatos de oposição. E é escandaloso, ou não pode ter uma palavra mais moderada do que essa, vender de graça esse patrimônio nacional. Começou com um valor de 40 bilhões, depois baixou para 30, 25, 20, 15, agora já está 13. Daqui a pouco vão pagar para alguém ficar com a Telebrás? Eu tenho certeza que em relação à Embratel, à Telebrás, o PT, o PDT vem exatamente com o mesmo discurso. Agora eu só advirto que isso aqui foi um trabalho feito com profundidade e não tenho medo de cara feia e nem medo de mentiroso. Nós vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. O Marrocos, próximo adversário do Brasil, faz bonito na Copa. E os paulistanos, o que pensam do próximo jogo? A gente confere já já. Resumo de tudo o que aconteceu em São Paulo, no Brasil e no mundo, no momento certo da noite. Jornal 10, de segunda a sexta, 10 da noite. Filhos abraçam suas mães, porque hoje é sábado. Vovós assam pães, porque hoje é sábado. Há macarrão, maionese e carne assada, porque hoje é sábado. Há risadas gostosas, porque hoje é sábado. Com a linha de mesa inox Tramontina, todo dia vira sábado. E há a perspectiva de um domingo, porque hoje é sábado. HSBC Bandeirinhos, a seguradora oficial da seleção brasileira na Copa. Para cuidar da sua saúde, algumas coisas são essenciais. Alta tecnologia, equipe médica qualificada, instalações confortáveis e um atendimento com muito respeito e carinho. Com o plano de saúde do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você coloca toda essa estrutura à sua disposição, sem burocracia, a preços especiais. Ligue 5589-0711. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Saúde do primeiro mundo ao seu alcance.